Coppola, como eu já tinha adiantado aqui, perdeu tudo. Só que eu falei que o Coppola ia começar a divulgar Tigrinho, né? Mas ele fez pior. Ele fez uma tour pelos podcasts e canais do Brasil, né? Então, o Coppola virou o Serjão dos Foguetes, virou o Serjão do Cinema, fez uns 5 programas aí, 3, 4, 10, não sei, aqui no Brasil, perdeu tudo, virou subcelebridade, novo participante da Fazenda e foi pro Flow Podcast. E, obviamente, a gente vai ver isso daqui, né? Quero ver quando é que o Igor vai perguntar quando foi que virou a chavinha pra ele. Salve família, bem-vindos à primeira entrevista, oficialmente a primeira entrevista do Flow, que é com Francis Ford Coppola, tá bom? É assim que eles falam lá. Vocês vão perceber que é uma entrevista mesmo, tinha só 15 minutos, então pra vocês entenderem o contexto. O cara tem... Porra, Francis Ford Coppola, o cara traz o Francis Ford Coppola e tem um papo de 18 minutos. 18 minutos. Aí, sei lá, se fosse fala em uma subcelebridade qualquer... aleatória que, foda-se, sei lá, se fosse um Zezinho do TikTok, pá, 4 horas de conversa, 1 milhão de views. Coppola, 18 minutos de conversa, 100 mil views. Resumindo, o Coppola é um fracassado e o pessoal que faz TikTok é muito melhor e muito mais relevante no mundo. 85 anos. Nesse mesmo dia ele já tinha feito um montão de outras entrevistas de 5 minutos. A gente foi agraciado com 15. Coppola tá no Brasil pra anunciar o filme dele, que é o Megalopolis, né? Que é um filme totalmente financiado por ele. Ele vendeu parte da... Porra, Kéfera, irmão, travou em 2016. Desde quando a Kéfera em 2024 é alguém relevante. A propriedade dele vendeu uma vinícola pra fazer esse filme que tem algumas Pô, falou o Hulk Cinéfilo, né? Tipo assim, caralho. Coisas parecidas com o processo do Apocalipse Now, que é um filme de muito sucesso dele, muito famoso, que ele que fez, passou mó sufoco pra fazer. E tem a ver, né, nesse aspecto com o Megalopolis, que a indústria também não queria fazer esse filme, porque é um filme difícil de entender, é um filme que propõe algumas reflexões políticas, inclusive, e que, sei lá, uma indústria que tá acostumada com apostar em coisa, tem um retorno muito certeiro, né, filme de super-herói e tudo mais, não tava afim de financiar o Megalopolis, daí o Coppola foi lá e fez ele mesmo. E eu queria dizer pra vocês que a Insider também já tá valendo. Caralho, a Insider não para nunca, nem no Coppola. Enjoy. E, pô, acompanha aí. Foi legal pra caramba. Megalopolis is not as easy to enjoy as your regular blockbuster. Olha o inglês do Igor 3K, vai pegando. Especially if that's what you used to. I think that do you think that the audience is ready to receive this kind of movie, especially in a industry that is they go with superheroes only, and there is no place for questioning or for thinking or for even, I don't know, considering what's happening. The film Apocalypse Now had the same exact difficult reaction as does Megalopolis. Oi? Apocalipse Now, quando saiu, foi criticado? Foi mal falado? Disso aí eu não sabia, não. When Apocalypse Now came out, there were many critics said it's the worst film ever made, and there were many people who said it was the greatest film ever made. And whenever you have that... Eu não vi ninguém falando que Megalopolis era o melhor filme já feito. E digo mais. Eu vou fazer aqui um expose. Matheus Senhora pediu pra eu não tirar print da conversa, porque teria virado print, teria ido pro Twitter, mas ele falou, não tira print da minha conversa, eu vou organizar melhor meus pensamentos quando sair a minha crítica de Megalopolis. Mas eu vou expor, foda-se. Matheus Chiores, assim que terminou o filme, me mandou as seguintes mensagens: Merdalópolis, Bostópolis, Catchópolis. E aí ele também mandou imagens e botou assim, resumo de Megalópolis aí pra tu ver. As imagens eu não vou mostrar. Já estaria expondo demais o querido. Mas apenas fiquei com essa. Merdalópolis, Bostópolis, Catchópolis. É o que Matheus Fiore falou sobre o filme. Kind of reaction, totally divisive. You must have something interesting, because how can one piece of work have views that are opposite to each other? And the reason is because it is not playing by the rules of the industry that you speak of, or the blockbusters that have big budgets. So
one of the disturbing things or confusing things about Megalopolis is that it has such a big budget, because normally art films, personal films, don't have that kind of a budget. So that's a historical first. The second thing... Peraí. Essa legenda tá certa, ele falou que Megalopolis é o primeiro filme autoral de grande orçamento da história. Essa legenda aí tá certa? Films don't have that kind of a budget, so that's a historical first. The second thing is that pior que... Peraí, vamos lá. Vamos tentar interpretar aqui o que ele falou, né? Vamos tentar interpretar. Porque existem blockbusters com visões autorais e artísticas, pô. Existe. Mas eu acho que o que ele quis falar é tipo assim, eu sou o primeiro autor que sou milionário e produzi um filme independente blockbuster. Eu acho que talvez o que ele queria dizer é que esse é o primeiro filme independente blockbuster da história. Porque é literalmente isso, é um filme independente blockbuster. É tipo a Taylor Swift, né? A Taylor Swift, ela é uma artista independente, né? Porque ela não tem uma produtora que produz os álbuns dela, que eu saiba, mais, né? Até por isso que ela tá lançando os Taylor's Version lá da discografia toda. Então, na prática, a Taylor Swift é uma artista indie, né? Na prática, a Taylor Swift é uma artista mais indie do que o pessoal fala aí, que é o famigerado indie, já que ela não tem uma produtora, ela produz, que eu saiba, ela mesma, né? Megalopolis doesn't play by the rules of blockbuster. Ou seja, Francis Ford Coppola é a Taylor Swift do cinema. There's a very specific rule that has been set down intending to remove risk from the business of making movies. In other words, they want to have an industrial art which earns money without the chance of it not making money. But you know, making art without risk is, I've said, like making babies without sex. You have to have risk or you don't have art. I agree. And also, Megalopolis comes at a time. The purpose of art, by the way, in my definition, is art is here to help illuminate contemporary life for people. As we all live in these times, 2025, but things are going on in the world that are very difficult to understand why they're going on, and the purpose of art would be to put light on what's going on. Bota dublado. Seria muito foda se tivesse a opção de dublado, tá? So that we can talk about it and understand it, and that's what Megalopolis wants to do. Do you think people are in need of this kind of movie to make you think? Because from my experience going to the movies lately, it has been like watching the same movie over and over. But it is that. It's that they want to make movies without risk, which means get you addicted to Coca-Cola. And Can Hollywood make people enjoy new ideas? Well, I don't know what Hollywood is, you know, but in other words, art is enjoyable. I mean, there was a time in the past in France where everyone knew how a picture had to be. And there were some people came along and Matisse or Monet or the new, but those are the paintings people enjoy today. They don't, if you have... Ele tá com a gravata do Flow? Não é filme. Like, eu pensei que era, caralho, que gravata tosca, velho. Que gravata tosca essa do Coppola. Ele tem literalmente uma gravata que tem escrito cinema várias vezes. If I said I'll give you a French painting, you're not going to get one from the French Academy. You're going to say, okay, give me a meia dele é estilosa, entretanto. Matisse, or give me... Por mais que ele use duas meias de cores diferentes. Oh, but those paintings in those days, nobody wanted. There was a wonderful painter, I think his name was Henri Rousseau, and he was a clerk, and he painted these pictures of tigers in the jungle and would go to the corner to sell them for a few dollars because he didn't have enough money to have a wife, and all he wanted in life was to be able to have a wife. And he never did. He died without ever having a wife, and one of those paintings now you could buy for $50 million. So there's a long old story about something that is new
being discredited by what was old and then being what is valuable. The avant-garde of the past becomes the wallpaper of the future. I see. You've been the avant-garde for a long time, and you said something. Bem, sabe o que é doido? É que o pessoal da nova Hollywood tá vendendo o mesmo marketing que eles venderam dos anos 70, né, doido? Que é esse marketing de ser o antissistema, né? Tipo assim, o Spielberg, o Coppola, Scorsese, George Lucas, era dessa geração, né, da nova Hollywood, que eles surgiram justamente como uma forma ali, né, de trazer o cinema autoral pra Hollywood, né? Pra Hollywood, trazer essa perspectiva que na época caiu. Essa perspectiva do autorismo que estava sendo produzida ali, né, principalmente com a novela em Vaga, as vanguardas, né, o cinema de autor, a política dos autores para Hollywood, né? Então Hollywood era muito era dominada pelas produtoras, né? Pelas produtoras. Então quem fazia os filmes eram os produtores. Aí eles vieram com essa coisa de fazer filme de autor, né? Fazer filme que ia contra as convenções. Fazer um filme autoral mesmo. E aí foi daí que surgiu, né, os grandes clássicos desses diretores. Só que, tipo assim, porra, o George Lucas e o Spielberg fundaram o blockbuster que a gente conhece, né? Então, tipo assim, eles iam contra esse cinema industrial, mas também foi meio que a nova Hollywood meio que responsável pela criação do blockbuster moderno, né? E tipo assim, né? O Coppola e o Scorsese também não são os maiores antissistema vanguardistas do mundo, né? Eu acho que na nova Hollywood, talvez nessa geração de diretores americanos, eu acho que o mais vanguardista entre todos eles, eu acho que era o John Cassavetes, acredito eu. Então, o Coppola fez filmes comerciais pra caralho, né? E agora eles estão pegando mais ou menos a mesma, digamos assim, o mesmo marketing para fazer um marketing pessoal, né? O Scorsese, o Coppola, eles estão indo muito nessa tecla. E também na tecla do antigo, né? Digamos assim. Só que eu acho que é diferente, né? A gente tá num período histórico diferente. A gente não tá mais nos anos 60 e nos anos 70. Tinha essa efervescência do autorismo, do novo. E principalmente, né, eles trazem consigo, né, uma linguagem que é muito envelhecida mesmo. O Scorsese, nem tanto. Eu acho o Scorsese, assim, um gênio. Tipo, eu não acho ele, tipo, caralho, um dos melhores diretores de todos os tempos. Mas eu acho que ele é um gênio camaleão. Tipo assim, na nova Hollywood, ele claramente é o diretor que mais conseguiu se adaptar conforme as décadas estão passando. Então, tipo assim, o Scorsese, ele tem filmaços nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, 2010. Em 2020, ele tá aí lançando clássico ainda. E são filmes que dialogam, todos eles dialogam com a linguagem do seu tempo, mano. Tipo assim, Lobo de Wall Street, ele não é um filme do Scorsese que você vê que é de um diretor antigo, tá ligado? Não, é um filme que dialoga com a sua linguagem. E isso não necessariamente torna ele melhor do que os outros, tá? Porque, inclusive, um autor ele pode carregar os traços do seu tempo, do século XX, e ser incompreendido, mas isso ainda tem um valor artístico. Eu acho que o Coppola, ele não se adaptou tão bem ao Scorsese. E mais uma vez, não estou dizendo que isso quer dizer que um é melhor do que o outro, ou que é preciso se adaptar. Mas são estilos mesmo. Eu falo do Twixt, do Coppola, por exemplo, que eu acho que é o filme mais recente dele que eu vi, que tipo é um filme de 2010 e tal, e você vê, caralho, você vê o passado e o presente ali entrando em conflito, tá ligado? Ele tentando fazer algo contemporâneo, mas ele claramente é um diretor dos anos 70. Eu ainda não vi o Megalopolis, mas pelo que eu tô vendo dos comentários, eu acho que é muito nessa vibe o Megalopolis, talvez, tipo, um filme novo envelhecido, digamos assim. Eu tô curioso pra ver o que é que vai surgir disso, inclusive. Eu pretendo ver ele essa semana. Vou tentar, né, pelo menos. Ago, about cameras becoming smaller and people being able to make their own movies, no hassle.
Cara, esse é o final. Esse final é do caralho. Que é o final do documentário Hearts of Darkness, né? Que é o documentário do filme Apocalipse Now, né? O documentário que mostra um pouco da feitura do Apocalipse Now, né? E no final do documentário ele fala isso, né? Ele fala que agora tava surgindo a Super 8, o cinema digital, e como ele ficaria feliz em saber que, sei lá, daqui uns... Ele falando isso nos anos 70, né? Sei lá, talvez daqui 10 ou 20 anos, uma criança que brinca com a câmera digital na sua casa pode fazer um filme com essas câmeras, né? Porque no Apocalipse Now ele enfrentou todos os problemas do mundo no set de filmagem. Esse final é muito foda. It has become... Doc melhor que o filme, então... Cara, eu gosto do Apocalipse Now, mas eu confesso que eu não acho ele um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Such. And by the way, I'm here Mas talking to you being born of the internet and social media. Now, in the future, do you see technology playing a big part in transformation of the cinema, or it's going to be something more humane as new ideas? They might be using new technology, but the transformation comes from people. What do you think? It's going to come from the technology or people? Well, that's a tricky question because even the word technology implies the genius of human beings. But technology is not created to limit us. Technology is created to further us, and there will always be technology. I mean, the wheel is technology, but most of the great technology happened when we were playing with our children. Everything. Não dá pra ler o chat e ler a legenda ao mesmo tempo. Droga! Por isso que cinema dublado é o melhor. Ancient times they used to put heavy things on trees and roll them, and then with the little kid they gave him a little thing to toy and some twigs, but he couldn't put the twigs, so they attached it, and they invented the wheel as a little toy for the kids, and then they said, well, let's build a big one. A movable type. We know about Gutenberg and the movable type, but there's a movable type on a cave painting because you see big hands and little hands, and they blew. Gunpowder was invented by the Chinese to be fireworks to delight the children and became gunpowder. The steam engine was originally a toy. So I think, yes, we will always be inventors of technology, but we should do it playing with our children because that's when we are the most creative. And let's build robots that do the other. Por isso que eu sou a favor da inteligência artificial para fazer vídeos bizarros no TikTok, para fazer criança rir e idoso se emocionar. É para isso que serve a tecnologia e o avanço tecnológico da inteligência artificial. Não vai roubar o emprego dos outros e só vai gerar vídeos engraçados. A kind of labor and toil so we don't have to do it, which is totally that's what I think is going to happen. Interesting. And we are also seeing how artificial intelligence is taking place in this world. Do you think it's also possible to help cinema somehow? Well, already that we're using artificial intelligence, but artificial intelligence, do you know what CRISPR is? CRISPR. Yeah, I do. You do. So two things that we have invented, one being CRISPR, the ability to cut our genes, and artificial intelligence, which is going Já é isso aí, chat, você tá ligado? to get a big boost shortly because of the quantum computer. Those are things that we have to keep in a box because we don't want to fool with our genome because we might cure your son's sickle cell anemia. That's okay. But if it gets into the big genome of us, we don't know the result. I mean, it could be in 50 years, all of a sudden a spider hair will come out of seria muito foda. Eu quero ter uma cabeça de aranha. our head. We don't know. So people around the world, including China, have restricted fooling around with the human genome, and we have to also not allow artificial intelligence. Véi, eu outro dia eu me peguei como um velho com a cabeça, como é que é? Com
chapéu de alumínio na cabeça, tá ligado? Estava eu assistindo no domingo à noite o Bom Fantástico, né? Quem nunca? Pô, é bom demais, Fantástico no domingo à noite. Aí, beleza, tava lá, de boa, nem tava prestando muita atenção, passou a matéria. A matéria dizia o seguinte, que um caba tinha clonado o cachorro morto dele. Aí eu fiquei em choque, assim. Caralho, o cara clonou um cachorro, viado, o cachorro dele. Eu lembro de eu na escola, estudar a clonagem, pá, não sei o que, aquela ovelha, né, que foi a primeira animal clonado e tal. Aí o cara é tipo um cara normal, tipo, não era um tipo, um puta bilionário, uma empresa foda que fez uma clonagem como teste, não, tipo, beleza, o cara tinha dinheiro, aí o cachorro dele morreu, ele clonou o cachorro dele. Aí eu fiquei vendo aquilo ali, aí eu, mancho, já clonaram gente, não é possível. Aí pronto. Aí veio o chapéu de alumínio. Eu mancho certeza, mano, certeza. Alguém já deve ter clonado gente, pô. Algum cientista maluco aí no meio desses experimentos já deve ter clonado gente. A gente só não sabe. Ou então, os caras já conseguem clonar a gente. Só que existe uma grande conspiração aí pra não deixar essa tecnologia vazar. Mas porra, mano, já dá. Tenho certeza, mano. To just wander through the internet because it can write code. And that's very dangerous to have something so smart be able to have all the knowledge of the universe and write. You know how hard it is even without AI writing code today. I mean, you can't do anything without it saying, well, you got to go here and get the number there. And so be careful, keep those two things in a box. Okay. There are some, how did the I don't know. How did the experience of making Apocalypse Now prepare you, or in some way make you a person able to make Existem 16 clones do Lula. better decisions when filming Megalopolis? Well, because I was very worried when Apocalypse Now came out because it had such negative reviews. And it was not, it didn't win any Oscars or it wasn't noticed. Flopou. But people kept going to see it again and again and again. And to this day, for 40 years, Apocalypse Now is always making money. So, there's two ways to make money in a movie. The normal way where you make a lot of money so you can pay your debts. But the other way is my way, which was to make films that people are still looking at 50 years later. And I have no doubt in my mind that Megalopolis is going to play for the next 50 years. Okay. Right. But so it was not a difficult decision to decide to fund it yourself? It's always a difficult decision. No one wants to go in, in Apocalypse Now, which I own, the debt in those days was 21%. You ever hear of interest being 21%? Caralho, chegou um papo economista. That's what it was during tem que levar o Coppola pro podcast do Primo Rico, pô. Apocalypse Now. It's not so bad today. What is it, about 8%? Caralho, cara, fala aí. So the trick is that you have to pay the loan off at some point. And the way I did it is I made just I have a way to handle it also. Jogar no tigrinho. But you can't be afraid of the dominance of money because money didn't always exist. Money is a recent invention. When you think of our human family being 300,000 years, there was only money beginning and when there was armies. Porra, vou falar isso quando eu ficar devendo para o Nubank, velho. Dinheiro não é um problema, são só números. Just steal the chickens. So there's a great book, by the way, by David Graeber called Debt, The First 5,000 Years. That you should. There's many great books that you can read. People don't read very much. Yeah, they don't read very much. Receba I'd say that you have children? I do. I have 2 children. How old are they? They are 11 and 9. Don't you want them to live in a beautiful world? That's the what I want the most. Right. Well, that's what Megalopolis wants. Caralho, moleque. Caralho, o velho sabe vender. Puta que pariu. Ele sabe vender o peixe, viado. Caralho, apelou pro emocional, mano. Caralho. Porra. Is preaching.
Well, but for us to end, we don't have a lot of time. So you are one of the most admired movie directors in the world, especially in Brazil, Bruno Andrade. with many famous works. Megalopolis would you say that Megalopolis is the movie you would like to be remembered for? I don't mind being remembered for any of my movies. I like the ones I wrote myself the most, like The Conversation. A Conversação é puta filme. Or some of those movies, but I'm going to be remembered for my children. Well, I think you're going to be remembered by a lot of people. What about... Ou seja, ele acabou de falar que a Sofia Coppola já superou. A Sofia Coppola já superou o velho fracassado que é o Francis Ford Coppola. The movie Distant Vision. Yes, that's the one that I would love to be able to make. That's the one that really would be my idea of my most ambitious, most unusual, and as a writer, most difficult project. I'm going to go work on that after I do one more little film for fun. I am entitled to have a little bit of fun. Okay. About Distant Vision, what do you mean by live filming? Well, I wrote a whole book about it, so it's hard to explain. Nice. Okay, so there is a whole book about it, yeah, which I haven't read. It's called Live Cinema and Its Techniques. Is there one here? I don't know. Okay, I'll check it out. But basically, it's like, I can explain it this way. In literature, the basic unit is the sentence. If you have a great sentence, you have the beginning of what could become great writing. In cinema, the basic unit is the frame, but it's built out of going from this frame to that frame. But it's not possible to do unless you have the time to set up the camera and change the costumes and stuff like that. There are ways where you can do it now using new technology that was invented for sports that enables you to make a film that looks like a movie but has been coming to you live, with live performances where the actors are doing the timing and not the editors. Okay, I hope you get to put that in the world. Thanks a lot, Mr. Cole. Nem consegui conceber como é que seria isso, mas interessante. Oh, me too. It all depends on me living longer. Let's hope you do, mister. I hope to too. Well, é isso. Tá com quantos anos o velho? Thanks, Mr. Cole. Next time we talk a little bit about Curitiba. I know you like it a lot. Well, Curitiba was a very innovative place. I'm anxious to see if it's still as wonderful as I remember when Jamie Lerner was there. He is like a Caesar in my movie. Yeah, I heard about it, but I used to live there for 4 years, and it's an amazing city. How many years? 4 years. 4 years. 4 years. 2 years ago for 4 years. I went there in 2016. It depends if the new Chegou os cabos pra paparicar o Coppola aí, ó. mayor keeps the tradition. Acabou o tempo, Well, velho. it does feel like an amazing city with good mobility, good everything. I live in São Paulo because I need to. Foi curtinho, mas eu espero que você tenha gostado. Os caras expulsaram o Coppola, viado. Bateu 15 minutos, moleque. Foi 15 minutos fechado. Bateu 15 minutos fechado. Não quiseram nem saber, velho. Porra de Curitiba. Já chegou os caras. Tira o microfone. Bora, meu filho. Bora. Cuida, meu filho. Não quiseram nem saber. Vai tomando. Mas é isso, a entrevista foi boa, velho. Infelizmente, ele não perguntou quando foi que virou a chavinha. Mas tá aí, eu curti. O velho quer papear, né? Pô, deixar, né? O velho, pô, bater um papinho, pô, a mais, Curitiba, não sei o quê. Opa.